Boa noite a todos. Daqui a pouquinho a gente inicia, uns 5 minutinhos, para todo mundo conseguir acessar a live. Acho que o som deve estar bom, né? Ah, legal. O pessoal está confirmando que o som tá bom. Boa noite, Ana Paula, Ana Cristina, Márcia, Thaís, Rosimeire, Luiz, Rogério, Maria Cecília, Márcia, Lígia. Já tem bastante gente. Estou conseguindo ver alguns aqui. Roberta. Boa noite, Carlos, Irineu. Célia, Luciana, Cristina, Luiz Otávio. Márcia, Bílio. Boa noite para todos. Mais uns 2 minutinhos a gente já inicia, tá? Mais um minutinho. Boa noite para quem entrou agora. Roberto, Rosana, Fátima, Vânia, Célia Camargo,
Bom, pelo meu horário, a gente já pode iniciar. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos falar um pouquinho sobre reencarnação, mais especificamente também sobre planejamento reencarnatório. Também pegamos algumas referências do livro Palavras da Vida Eterna, do Chico, do Emmanuel, capítulo 177, e também alguns estudos do que é a evangelização dos espíritos. Bom, então, que a gente possa aumentar, vou aumentar só um pouquinho a música, que a gente possa fazer a nossa prece inicial, para que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, e agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão sobre as lições do Evangelho do Cristo, que os amigos espirituais possam estar nos amparando, nos sustentando nesse momento, nos ajudando na compreensão, e que possamos agradecê-los por estarem conosco, agradecer também ao nosso querido Mestre Jesus, que olha por nós, que nos direciona no caminho do bem, e também ao nosso Pai querido, que nos dá a oportunidade da vida, de aprendizado, onde possamos fazer construções de sentimentos bons. Também agradecendo aos amigos espirituais e mentores da nossa casa, Irmã Francisca, que nos oportuniza e que nos ampara nesse trabalho. Fiquem conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, amigos, a gente vai iniciar aqui com uma frase de Jesus trazida por João. Não te admireis de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, o que Jesus quis dizer aqui, né? Que a única forma da gente chegar até Deus, chegar na perfeição, é se nós nascermos várias vezes, reencarnarmos várias vezes. Por quê? Porque é um processo longo, não é um processo simples que a gente resolve numa encarnação. Então exige, né, todo um processo longo, bem planejado. Muitas vezes a gente marca, vamos dizer assim, marca passo, né? Vai devagarzinho, às vezes estaciona, dependendo da encarnação, das dificuldades que enfrentamos, mas é um processo longo e estamos nesse processo. Então é interessante que aí nós temos que é a oportunidade da reencarnação, né? E aí Emmanuel nos traz aqui que ele coloca assim: dificuldades e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada de hoje. Bom, nós estamos na condição de provas e expiações. Então, as expiações são desalinhos que nós tivemos no passado e precisamos nos realinhar. Então, por isso que a gente precisa expiar. Nós precisamos realinhar com a lei divina, né? E as provações são para que a gente seja provado e fixe, né, estruture o nosso aprendizado, para que a gente possa ter a condição de construir sentimentos bons. As virtudes estão almejadas por nós. E ele continua dizendo assim: diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem. Então, assim, ele fala aqui retificar os erros, né? Consertar os erros e, ao mesmo tempo, ressarcir o que a gente causou lá atrás. E aí ele também continua: para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. Para a luz da verdade. Então ele já, o Emmanuel nos traz aqui a questão da verdade, que é o alinhamento com as leis divinas.
né, o apoio da harmonia. A gente só consegue estar harmonizado, sereno, quando a gente está harmonizado com as leis divinas. Isso traz uma paz interior. Para quê? Para que amanhã, quando ele fala aqui, que nas próximas encarnações, ou quando a gente já desencarnar numa condição melhor, né, que a gente retorna numa condição melhor para o plano espiritual, e quando retornarmos para cá, já com assim, uma melhor condição do que nós viemos nessa. Então, o trabalho ele é feito em várias encarnações. Então, a gente só consegue observar e compreender todo esse processo quando eu me olho como espírito. E isso que é importante, isso faz toda a diferença. Porque se eu olhar só como corpo, fica muito difícil compreender as coisas que acontecem nessa encarnação comigo. Porque muitas coisas podem acontecer sem ter uma razão nesta encarnação. E vem de outras passadas. E assim, nós não trazemos todas para resolver de uma vez. A gente escolhe, a gente planeja, ou é direcionado por uma equipe espiritual especializada para que a gente traga aquilo que naquele momento está nos incomodando e que está atrapalhando o nosso avanço. No filme Nosso Lar, a gente percebe muito isso, né? Que eu não me lembro agora o nome dela, mas a tia que reencarna, ela pede para reencarnar porque algo estava incomodando naquele momento, né? E até o sobrinho também vai meio contra, né? Não queria que ela reencarnasse, porque na verdade a gente vem aqui para resolver problemas, né? E resolver problemas não é fácil, né? Traz dificuldades, traz sofrimento, mas se a gente olhar para o lado do espírito, a gente deveria estar feliz com isso, porque a gente está resolvendo as coisas, para que a gente possa estar verdadeiramente feliz, né, por a verdadeira felicidade que é do espírito. E aí ele também coloca assim, a questão intricada que te apoquenta agora, quase sempre é o problema que abandonasse sem solução entre os amigos que em outro tempo se rendiam confiantes a teu arbítrio. Muitas das coisas que a gente está precisando resolver agora, a gente abandonou lá atrás. E aí, quando eu tenho uma dificuldade, né, de relacionamento com alguém, ou uma dificuldade em algum campo, o que eu faço? Eu abandono isso? E aí? Se eu abandonar, eu na próxima encarnação vou ter que resolver. Então não é muito inteligente a gente fazer isso. Então o importante é a gente pegar e resolver agora, independente da dificuldade. Tem hora que a gente não vai dar conta e a gente precisa dar um tempo, mas aí a gente recupera, né, a força, as energias, se estrutura melhor no conhecimento e aí a gente volta para resolver o problema. Porque é importante a gente entender que é necessário, se aconteceu, é porque precisa fazer o acerto, precisa se alinhar. Aí ele também fala assim: o parente complicado que julgas carregar, por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Então, assim, às vezes a gente tem um parente difícil entre nós, com grandes dificuldades, né? Vai por caminhos difíceis. Se ele está conosco, na mesma família, mesmo que não seja uma ligação muito direta, mas se está junto, é porque a família num todo tem um compromisso com aquele espírito, de recuperá-lo, de ajudar na recuperação dele. E como é que a gente ajuda? Impondo? Ou a gente dá o exemplo? Ou a gente acolhe, a gente sustenta? Muitas vezes o acolhimento é se calar, deixar, porque muitas vezes a gente entra em discussão num momento que não vai resolver.
porque o espírito não está aberto para escutar naquele momento. Mas a gente precisa aproveitar os momentos para se colocar, mas colocar com a amorosidade. Porque isso são questões muito vibratórias. Quando eu me coloco com amorosidade, com serenidade, né, com carinho, a minha vibração vem nessa, vamos dizer assim, vem carregada disso. E com certeza o outro vai ter uma recepção melhor. Mesmo que no primeiro momento, vamos dizer assim, eu não consiga, mas com o tempo, essa vibração vai dissolvendo a vibração negativa que vem do outro. Agora, se eu impor, se eu acionar as minhas sensações doentes, né, às vezes na prepotência, na arrogância, né, no orgulho, na vaidade, com a minha razão, vamos dizer assim, né, querer impor a minha razão, qual que é a vibração que está indo? Como é que o outro vai receber? O que vai acontecer? Eu vou potencializar isso. E aí fica mais difícil o outro nos escutar e resolver a situação. Então, muitas vezes você fala, não resolve. Às vezes você dá o exemplo, não resolve. E aí o que você faz? Prece. Muitas vezes se recolhe e faz prece pelo outro. Evangelho no lar. Porque quando você faz evangelho no lar, mesmo que o outro não participe, você está estruturando o ambiente espiritual do seu lar, para que aquela situação seja resolvida. Porque muitas situações também vêm carregadas de influências espirituais, que são desafetos de outras encarnações que nós trazemos. Então é importante a gente tá preparado para tudo isso. E trabalhar para resolver. Esse é o trabalho, né, quando eu reencarno. E aí, no Joana de Ângeles, em Laços Eternos, no SOS Família, a lição, ela fala o seguinte: os adversários gratuitos que te sitiam e perturbam os que te buscam sedentos e famintos, vencidos por paixões mesquinhas, são também familiares outros, a quem ludibriastes e traístes, que agora retornam, necessitados do teu carinho, da tua reabilitação moral, a fim de que se refaça o grupo espiritual, que ascenderá contigo no rumo da felicidade. Nós não conseguimos avançar se deixarmos outro para trás. O deixar o outro para trás é quando a gente abandona. Mas o outro pode resolver não querer vir. Mas nós precisamos tentar. Precisamos fazer esse movimento. Não impor, mas precisamos fazer esse movimento. E aí ele vai ter o livre-arbítrio dele, se ele vai querer seguir ou não. Mas mesmo assim, a gente vê nas reuniões mediúnicas mães, né, parentes, principalmente as mães, séculos e séculos em busca daquele filho perdido. E ela não avança, ela não vai para frente, tentando ajudar, e muitas vezes passa séculos fazendo isso. Ela está num ato de amor, ela está em alinho com a lei divina, quando ela se propõe a fazer isso. Então, para Deus, o que vale é a intenção. A intenção é louvável, ela está em alinho, ela sofre pelo outro, mas ela em si, ela está serena daquilo que ela está buscando. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, quando estava preparado, quando ele desencarna, que ele está preparado para ir para o mundo feliz, né, apto, isso ele construiu, né, ao longo de toda uma trajetória, preparou o corpo espiritual dele para isso, e aí ele tem a opção. Se ele vai para o mundo feliz, ou ele continua conosco. E a opção dele foi continuar conosco, para nos ajudar. E está nos ajudando o tempo todo. Principalmente nós, da doutrina espírita,
que estamos na doutrina espírita. Mas nós espíritas temos que ajudar a todos, independente de religião, de raça, o que for, de credo. O espírita tem esse esclarecimento de que todos somos irmãos, não há diferença. Crença não pode fazer diferença. Kardec é muito claro isso para nós. E aí, vamos falar um pouquinho de planejamento reencarnatório. Como é que funciona isso? Eu preciso reencarnar na Terra. O que eu vou fazer? Está me incomodando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Está me incomodando a minha sensação doente de prepotência, por exemplo. E aí é feito todo um planejamento reencarnatório em cima disso. Todo um planejamento. A gente não cai aleatório na família, no lugar que a gente nasce, no lugar que a gente está vivendo. Nada é por acaso. A gente tem o livre-arbítrio de mudar. A gente pode até mudar, mas normalmente a equipe espiritual traça outro plano, mesmo a gente encarnado. Mas a gente faz um plano antes de vir. Tá? E aí ele fala o seguinte: a Jesus, mais de uma vez, confirmou a necessidade dessa fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos. Ele está falando de sentimento aqui, exaltando a superior necessidade da união familiar pelos laços eternos do espírito. Por que o laço familiar? Eu posso amar numa amplitude maior, mas por que ele fala aqui do laço familiar? Porque a família, ela é constituída para isso, para a gente resolver débitos do passado, ao mesmo tempo construir novos sentimentos e principalmente o sentimento de amor. E aí nós vamos criando vínculos. Então a gente cria vínculo com a família e a gente segue com esse vínculo pela eternidade. Mesmo que depois cada um vai para um lado, conforme a sua necessidade, mas esse vínculo já foi criado. Então, se a gente reencarnou mais de 1000 vezes, então a gente tem um monte de familiar que está vinculado conosco. Não é só esse nesta encarnação. Muitos estão encarnados em outras situações, vivenciando outras experiências, e muitos estão no plano espiritual. Inclusive, muitos nos ajudando, né? Torcendo por nós, nos ajudando, pedindo por nós. Pode ter certeza disso. Então, há todo um planejamento para isso. A gente não cai de paraquedas. E Jesus foi muito claro nisso, né? Quando ele fala de ninguém, quando ele fala que ninguém vai conhecer o reino de Deus se não nascer de novo, porque não tem como a gente fazer isso numa encarnação. Está muito claro. Então, construções de sentimentos não é simples, é trabalhoso. Mas vale a pena. Vale a pena. Jesus, ele veio para cá trazer a lei de amor. Jesus não escolheu vir, porque não precisava passar por nada do que ele passou. Porque ele é um espírito puro. Então ele já passou por todo esse processo. Mas ele tinha ciência do risco que poderia acontecer a crucificação. Ele tinha ciência e mesmo assim ele aceitou. Se ele está dizendo para nós que a gente precisa nascer de novo, como é que eu vou duvidar da reencarnação? Então, assim, hoje muitas crenças ainda não acreditam na reencarnação. Mas isso vai se tornar uma verdade. E não é a doutrina espírita que vai ser a religião do mundo, não. Mas esses conceitos da verdade, essa verdade que é a questão da reencarnação, isso vai ser algo em comum a todos. Em breve. Porque não há outra explicação coerente. Se Deus nos criar nesse momento e a gente termina essa vida, fica, sei lá, alguns dormindo, outros não sei aonde, parado, esperando
um mundo feliz, uma condição feliz, entre aspas, o paraíso. Não é assim que funciona, porque senão seria muito fácil, não seria meritório. Então, é importante a gente entender todo o processo. Isso está muito claro para nós. Até as diferenças, né, que a gente vê. Espíritos reencarnando em determinadas condições. Diferenças sociais, questões físicas, né, questões mentais. Da onde que vem isso? Nós somos irmãos, todos irmãos, de um único Pai. É Deus. Mas nós não somos iguais. Cada um tem a sua individualidade. Tem aquilo que você constrói, estrutura, conquista, é sua individual. Apesar de nós estarmos inseridos numa sociedade, inseridos numa família, né? Em grupos, porque isso faz parte de uma necessidade que só o relacionamento nos traz isso. Que tem a condição que nos proporciona nos trabalharmos isso. Então é importante que a gente tenha ciência. Porque sem o outro, nós não avançamos. Se a gente ficar fechado num lugar, só em prece, a gente vai ajudar os outros, para quem a gente faz prece? Vai ajudar. E nós? Não vou estar avançando, praticamente parado. Então, é importante a gente estar no dia a dia. É importante a gente vivenciar essas dificuldades, esses desafios e aprender com eles. Às vezes, entrar numa discussão com um amigo, com um parente, faz parte. Mas, com todo o conhecimento que a gente vai adquirindo e as construções, a gente precisa se esforçar e lutar para mudar isso. Porque a gente está muito no automático. E isso precisa ser mudado. Né? Então, pergunta, né? Todos os espíritos realizam um planejamento reencarnatório? O que vocês acham, né? Todos os espíritos realizam um planejamento, mais ou menos estruturado, antes de renascer. Sempre há intensa participação de benfeitores espirituais, e na maioria das vezes são responsáveis pela estruturação quase completa do planejamento reencarnatório. Nós, na condição que nós estamos de provas e expiações, nós participamos do planejamento reencarnatório. Porém, toda a estrutura, a parte principal, vamos dizer assim, 90% do planejamento é feito por esses benfeitores espirituais. Porque eles são experientes, eles têm todo o conhecimento para isso, são espíritos muito mais avançados, então eles sabem do que a gente pode dar conta e aquilo que a gente não consegue dar conta, e aí ele traça, né, a equipe toda faz um planejamento. Olha que legal. Então, assim, este planejamento, né, a sua reencarnação foi planejada por uma equipe de espíritos superiores, espíritos de luz. A chance de dar errado o planejamento, né, da construção do planejamento errado, é nula. É nós que causamos o erro. É nós que desviamos pelo nosso livre-arbítrio. Claro, quando nós deixamos que a nossa sensação doente, que as nossas sensações doentes sobreponham e tome conta do leme da nossa encarnação. Então nós precisamos estar conscientes disso, que a encarnação está nas nossas mãos. Embora todos os espíritos realizem esse planejamento, a participação do espírito reencarnante é proporcional ao seu grau evolutivo. Se a gente está na condição de provas e expiações, será que a gente tem condições de planejar uma grande parte da nossa encarnação?
E aí ele fala as conquistas espirituais já realizadas, conquistas espirituais, morais, de acordo com conquista moral. Quanto mais avançado eu tiver, mais diretamente eu participo do planejamento, do meu planejamento. Então, espíritos mais avançados de luz que reencarnam entre nós, eles têm total condição de participar diretamente das decisões do seu planejamento reencarnatório. Nem sempre é capaz de influir diretamente na sua programação, ele está falando nós, devido aos insucessos e desvios provocados pela vontade enfraquecida ou pensamento viciado. Então, ele já está dizendo aqui, né, que nem sempre a gente tem essa capacidade. Toda reencarnação, por mais difícil que seja, é notificada ao espírito quanto ao planejamento estabelecido, exceto em raros casos de inconsciência ou semiconsciência. Porque tem espíritos que precisam reencarnar e não têm condições nenhuma de participar ou de saber. Não tem condição nenhuma, que são as reencarnações compulsórias. Vem e não tem condição. O desalinho foi tão grande das leis divinas que ele não tem nenhuma condição para opinar, ou até de saber. E aí vem, né, naquela condição. Muitas vezes são espíritos que vêm em condições muito difíceis. Mas isso são raros, ele está falando aqui, casos raros. Então a maioria de nós temos ciência do nosso planejamento reencarnatório. A gente pode não estar opinando na grande maioria das coisas, mas a gente tem ciência. É claro para nós. Né? Então, quando a gente vai reencarnar, a gente, lá no plano espiritual, tem todo, vamos dizer assim, toda uma estrutura para isso. Então, é planejado o seu corpo físico, é planejado os seus familiares, com quem você vai vir, o que precisa ser trabalhado, a característica de cada um, aquilo que você precisa trabalhar, aquele familiar que é o seu contraste, que tem as construções que você precisa fazer, aquele familiar que tem a mesma dificuldade que vai te ajudar a acionar quando encarnado a sua dificuldade para que ela apareça e seja trabalhada. Então, é todo um departamento, toda uma instituição no plano espiritual de planejamento. Planejamento científico, né, espiritual, moral, tudo. Quem leu o livro Missionários da Luz, lá tem a reencarnação de Segismundo. Então ele fala sobre todo esse processo, né, junto com André Luiz ali, Alexandre. Né? Então o importante é que é todo um planejamento, todo um trabalho muito bem estruturado. A sua reencarnação ela é muito bem estruturada. Ela, se você seguir, né, se nós seguirmos o nosso planejamento, é 100% de chance de, vamos dizer assim, de vitória. Claro que a gente pode não conseguir 100%, mas se a gente já conseguir, vamos dizer assim, 50%, mais de 50%, está ótimo. Tá bom, vamos dizer assim. Melhor se fosse 100%, claro. Mas assim, e precisa ficar claro para nós, o nosso planejamento, tudo que está planejado, nós temos toda a estrutura para fazer. Nós temos todas as condições para resolver. Se você está passando por uma dor grande, às vezes uma doença física, né, ou uma perda financeira, o que for, né, perda de ente querido, ou né, familiares muito difíceis, né, você pode ter certeza que você tem toda a capacidade e estrutura espiritual para resolver. É só acionar a vontade, mas tem que ser firme. Tem que ter vontade firme.
para conseguir. Porque quando a gente está com a vontade enfraquecida, muitas vezes a gente vacila e não consegue. Então, assim, isso precisa ficar claro para nós. Então, todo planejamento é estruturado para que a gente vença. E todo planejamento é feito dentro da nossa capacidade. Não vem nada fora da nossa capacidade. Isso é muito claro. Todas as mensagens, né, tudo que vem do plano espiritual é muito claro sobre isso. A reencarnação é um meio, e olha que interessante, ele coloca aqui, a reencarnação é um meio de educação do espírito, não é punição, não é castigo. Não é porque você desalinhou lá atrás, você vem e vai receber um castigo. E aí você vem com aquele parente difícil, recebi um castigo porque eu fiz mal para ele. Não. É um processo para te educar, para que você possa ter condições de se alinhar com Deus. É educação. A Terra é a escola. É muito claro isso. Porque não é a nossa pátria definitiva. Nossa pátria definitiva é o plano espiritual. A gente vem para a Terra, na condição de provas e expiações, nós nos matriculamos para uma escola. Escola de construção de sentimentos. Aí a inteligência, né, tudo faz parte desse processo. O desenvolvimento da inteligência, né, conhecimento, tudo isso faz parte do processo. Mas o grande objetivo da nossa reencarnação é o nosso aprimoramento moral. A parte de inteligência nós já temos bastante desenvolvido. Nós já desenvolvemos bem essa parte. O que nós deixamos muito a desejar foi justamente as questões morais. E aí ele coloca assim, através dela, né, a gente se reorganiza e reorganiza o nosso perispírito, nosso corpo espiritual. Renova os quadros de memória e fortalece a vontade. Então a gente traz as memórias difíceis, né? Aqueles vícios mentais. Então eu preciso renovar isso em mim. Eu preciso construir novos sentimentos, momentos felizes, para que eu consiga sobrepor esses quadros de memórias ruins. A reencarnação é um replanejar do espírito, em busca de novos comportamentos que deem ao espírito condições para reeducar suas estruturas mentais. E aí que é importante vocês prestarem atenção nos vossos pensamentos, para aquilo que você traz de vício mental, que precisa ser trabalhado. O que é o planejamento reencarnatório, né? Ele fala aqui, ele traz questão lá do que é a evangelização de espíritos, é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento, modifica as vibrações do sentimento, para alcançar as metas de evolução e objetivos em cada existência. Reorganizar estrutura perispiritual e adquirir novos valores. Como é que eu reestruturo o meu perispírito? No bem. Toda vez que eu me alinho com a lei divina, toda vez que eu faço o bem, que eu cumpro a lei de amor, de caridade, de justiça, que eu consigo fazer isso, eu começo a reorganizar o meu perispírito. E aí que vem com a condição de regeneração. Porque o nosso perispírito, na condição de provas e expiações, ainda ele é mais denso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... É como se eu fosse limpar o meu perispírito. Depurar o meu perispírito. Gradativamente,
para que ele tenha uma densidade menor e aí condições de alçar voos maiores, que é o que está acontecendo com a Terra. Então, a regeneração vai mudar a densidade da Terra. Ela vai deixar de ser, ela vai ficar menos densa. E nosso perispírito, nosso corpo espiritual precisa estar compatível com isso. Isso é lei da natureza. Isso é lei da natureza. É um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento. Olha aqui, pensamento de novo. Está assentado nas leis que regem a reencarnação. Leis imutáveis, divinas, perfeitas. É um processo educativo que aprimora vibrações do pensamento. Aqui ele já está falando. Ah, não, desculpe. Tem base nas corrigendas do pensamento, na reparação dos sentimentos. Ele está falando de reparação dos sentimentos. Então, significa o quê? Tenho sentimentos equivocados, sensações doentes, e eu preciso reparar. Eu preciso modificar, mudar. E, consequência, aí vem a reorganização energética do meu perispírito. Aí eu crio ele na condição de avançar. Planejamento reencarnatório é uma proposta que o espírito elabora para alcançar suas metas de evolução. Então, está tudo elaborado. Sua destinação e seus objetivos em cada existência, com a vista a mudanças de seus sentimentos. De novo, ele fala de sentimento. Enquanto eu não mudar meus sentimentos, não construir sentimentos bons, eu não avanço, eu não depuro meu perispírito, eu não reorganizo meu corpo perispiritual. É o conjunto de atividade que o espírito programa. Então, todas essas atividades, família, o lugar que eu vou nascer, aonde eu vou viver, a segunda família que eu vou constituir, a profissão, tudo. Tá? Isso é um programa para vivenciar com determinados grupos de espíritos ligados aos seus sentimentos. Então, a família, todo grupo que está próximo de você está ligado aos seus sentimentos. Então, no planejamento reencarnatório está definido qual o compromisso maior que o espírito deverá realizar para mantê-lo dentro do seu roteiro evolutivo. Então, você define aquilo que você vai trabalhar, né? É definido por essa equipe. E aí é feito todo um planejamento para que isso seja trabalhado. Então, você vai ser cutucado, vai ser acionado para movimentar e vai vir à tona. Se prestar atenção, vai ver que todas as situações têm o mesmo contexto. São experiências, situações diferentes, mas ela tem o mesmo contexto. Para mexer com esse sentimento doentio que a gente traz, que precisa modificar. Então, e a gente só consegue fazer isso se a gente viver como espírito, não só como corpo. Senão a gente fica na ilusão, nas ilusões da matéria. Então, o que é viver como espírito? É reconhecer a força que o planejamento reencarnatório exerce em sua existência. Caminho a ser percorrido em busca do amor e da caridade fraterna. Eis o perfil dessa nova postura. Então, eu preciso ser mais fraterno, mais solidário, ser mais amoroso. Isso faz parte. E todo o planejamento reencarnatório nosso, para resolver toda aquela situação, é para a gente construir esses sentimentos. Então, se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Emmanuel nos traz aqui. Então, faça o máximo que você puder, mas com equilíbrio, com serenidade, sem querer impor a sua razão. Mas faça isso equilibrado, de uma forma equilibrada e consciente. Calúnias que enfrentas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente
nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Então, muitas vezes a gente recebe muitas coisas dessas porque nós fizemos lá atrás. E a gente pede para passar por isso, para a gente sentir verdadeiramente o que a gente fez para o outro. O livro Céu e Inferno é espetacular nessa parte. Mostra exatamente isso. Né? O espírito desencarna e ele quer vir depois sentir o que ele causou para o outro. E muitas vezes ele pede, ele implora para sentir. Será que a gente não pediu para passar por essas situações? Implorou? Não digo nem pediu, será que a gente não implorou para passar? E agora a gente está reclamando? Então, para a gente refletir, né? Falhas do passado procuram-te responsável no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Né? Por isso que Jesus nos disse: necessário vos é nascer de novo. Por quê? Porque eu preciso alinhar. Não tem outra saída. Não tem outra forma. E para a gente poder já finalizar aqui, por causa do horário, tem uma mensagem, tem uma frase aqui do Emmanuel para a gente poder encerrar. Ele diz assim: bem dizendo, pois a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo. Olha, ele falou aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Seja sincero com você mesmo. Com você mesmo. Olhe para você. Veja aquilo que te impede de avançar, de melhorar os seus sentimentos. Isso é individual. Isso é seu. É você com Deus. É você se realinhando com Deus. Esquece o outro nesse momento. Olha para você. Vê aquilo que mexe ainda, que desequilibra você. Às vezes, né, uma palavra, ou uma situação, né, ou às vezes até uma postagem que traz um desequilíbrio para você. Se te desequilibra, é porque está dentro de você algo que precisa ser trabalhado. Pode ter certeza disso. Tá bom? Então eu vou colocar aqui uma música novamente para a gente poder ir para o passe, pedindo para os trabalhadores que estão na sala, né, os trabalhadores passistas, né, que tem um grupo da casa, né, de trabalhadores passistas que já sabem, então eles estão participando das lives e nesse momento eles estão preparados para poder dar o passe à distância, né? Então eu vou conduzindo aqui algumas vibrações e nesse momento vocês, né, ficam concentrados, né, para que possa receber essas energias, tá? Então que a gente possa fechar os nossos olhos, confiar na espiritualidade superior, confiar em nosso querido Mestre Jesus, em Deus nosso Pai, para que possamos receber as energias necessárias do passe, que essas energias possam nos reequilibrar, nos fortalecer, reequilibrar o nosso lar, fortalecer os nossos entes queridos, trazendo o equilíbrio, a paz, a serenidade nesse momento de provas que estamos passando, que possamos ter a fé e a convicção que tudo faz parte
de um planejamento, conhecidos por nós. Sabíamos que passaríamos por esta oportunidade, que possamos estar conscientes do trabalho a ser feito dentro da nossa intimidade. Esse trabalho é individual, é íntimo, cada um com Deus. Apesar de estarmos na mesma situação coletiva, que tenhamos a fé, que temos toda a estrutura, toda a condição de enfrentá-la e também enfrentar as outras dificuldades, experiências que precisamos passar e que temos todas as construções necessárias, que já temos construído em nós coisas boas, sentimentos bons para isso, que possamos ser exemplo aos nossos irmãos nesta caminhada. Este é o objetivo de nós espíritas, mas sabendo que ainda somos imperfeitos, que erramos, mas o mais importante é nos mantermos em pé, na luta íntima, da reforma interior, da construção das virtudes, de sentimentos nobres, que possamos estar sempre em oração, em prece com o nosso Pai, que olha por nós, que deseja a nossa felicidade plena e que nos dá a oportunidade de reencarnarmos várias vezes para que possamos fazer o processo gradativo de uma forma estruturada, para que possamos ser verdadeiramente espíritos de luz. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, queridos amigos espirituais, queridos mentores, aos nossos mentores, aos mentores da nossa casa. Obrigado, querido Jesus, obrigado, querido Pai, por essa grande oportunidade. Que possamos doar as nossas melhores vibrações aos nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Que eles possam ser envolvidos pelo nosso amor. Obrigado a Jesus mais uma vez pela oportunidade da caridade e doar-nos as nossas melhores vibrações. Obrigado, querido Pai. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos. Que Jesus e Deus Pai possam nos amparar e nos iluminar. Fiquem todos com Deus. Até mais.